Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro do Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história, terceiro livro número 3 do Novo Testamento. Ainda na sua primeira parte, a atividade libertadora de Jesus, no seu capítulo 9, em todos os seus 62 versículos. Vamos para a leitura, né? Exatamente, 62. Vamos para a leitura. Primeiro tópico. A missão dos discípulos. Jesus convocou os 12 e lhes deu poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem 2 túnicas. Em qualquer casa onde vocês entrarem, fiquem aí até vocês se retirarem do lugar. E todos aqueles que não os acolherem, vocês, ao sair da cidade, sacudam a poeira dos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa notícia e fazendo curas em todos os lugares. Segundo tópico, Jesus começa a inquietar. O governador Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos, outros diziam que Elias tinha aparecido, outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E queria ver Jesus. Terceiro tópico. Saciar a fome do povo. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Jesus os levou consigo e se retirou para um lugar afastado na direção de uma cidade chamada Betsaida. No entanto, as multidões souberam disso e o seguiram. Jesus acolheu-as e falava a elas sobre o reino de Deus e restituía a saúde a todos os que precisavam de cura. A tarde vinha chegando, os 12 apóstolos se aproximaram de Jesus e disseram: despede a multidão, assim eles podem ir aos povoados e campos vizinhos para procurar alojamento e comida, porque estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: vocês é que têm de lhes dar de comer. Eles perguntaram: se temos 5 pães, só temos 5 pães. Repetindo, eles responderam: só temos 5 pães e 2 peixes. A não ser que vamos comprar comida para toda essa gente. De fato, estavam aí mais ou menos 5.000 homens. Mas Jesus disse aos discípulos: mandem o povo sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se sentaram. Então Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou sobre eles a bênção e os partiu e ia dando aos discípulos a fim de que distribuíssem para a multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos 12 cestos de pedaços que sobraram. Quarto tópico. Jesus é o Messias. Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que tu és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Jesus perguntou: e vocês quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias de Deus. Então Jesus proibiu severamente
que eles contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada um, repetindo: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim, esse a salvará. De fato, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e destrói a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier na sua glória, na glória do Pai e dos santos anjos. Eu garanto a vocês, alguns aqui presentes não morrerão sem ter visto o reino de Deus. Quinto tópico, o novo êxodo. Oito dias após dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Nisso, dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Apareceram na glória e conversavam sobre o êxodo de Jesus que iria acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando esses homens já iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Quando ainda estava falando, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo quando entraram na nuvem, mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz falou, Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Sexto tópico: o Filho do Homem vai ser entregue. No dia seguinte, quando desceram da montanha, uma grande multidão foi ao encontro deles. Um homem gritou do meio da multidão: Mestre, eu te peço, vem ver o meu filho, pois é o meu único filho. O espírito o ataca e de repente solta gritos e o sacode e o faz espumar. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração sem fé e pervertida. Repetindo, Jesus disse: ó geração sem fé e pervertida, até quando deverei ficar com vocês e ter que suportá-los? Traga o menino aqui. Quando o menino estava se aproximando, o demônio o jogou no chão e o sacudiu. Então Jesus ordenou ao espírito mau e curou o menino. Depois o entregou a seu pai. Todos ficaram admirados com a grandeza de Deus. O povo estava admirado com tudo o que Jesus fazia. Então Jesus disse aos discípulos: prestem atenção ao que eu vou dizer.
O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. Isso estava escondido a eles, para que não entendessem, e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Sétimo tópico, é complicado. 1, 2, 3, é muito tópico. 4, 5, 6, 6. Sétimo tópico agora. Quem é o maior? Houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse a eles: quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o menor entre vocês, esse é o maior. Oitavo tópico. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sétimo. Oitavo tópico, não é? Quem está a favor de Jesus? João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônio em teu nome, mas nós lhe proibimos porque ele não anda conosco. Jesus lhe disse: não lhe proíbam, pois quem não está contra vocês está a favor de vocês. Segundo assunto, o caminho da libertação, no 9º capítulo, né? Jesus vai para Jerusalém. Nono tópico, né? Nono tópico. Jesus vai para Jerusalém. Estava chegando. Deixa eu ver se eu tiro isso aqui. Não tem condição um negócio desse. Que pode um negócio desse.